Nós conversamos com o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, para saber qual é a opinião dele sobre o capitalismo. Será que ele vai acabar? E se vai acabar, o que vai ficar no lugar dele? O capitalismo, assim como todas as formas de organização da vida social que o precederam, também um dia vai chegar ao fim. Aliás, essa é uma das primeiras lições que a gente tem no curso de História. Entender que o capitalismo é histórico, ele é parte, ele é produto de processos econômicos, políticos, sociais, que se desenvolveram ao longo do tempo e que deram origem à sociedade como nós conhecemos. E como outras formas de organização da vida social foram superadas para que o capitalismo se impusesse, um dia também ele vai ser superado. A questão é o que virá no seu lugar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mark Fisher, autor desse livro aqui, O Realismo Capitalista, que coloca uma questão inquietante e muito pertinente. Por que as pessoas têm mais facilidade de imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Isso está presente principalmente na produção cinematográfica de Hollywood, com as dezenas de filmes que imaginam possíveis formas do mundo ser extinto. Mas muito pouca gente imagina ou produz reflexões sobre que mundo nós poderíamos ter depois do capitalismo. Nós podemos ter uma outra forma de organização da vida social, mais justa, mais equilibrada. E nós podemos ter também, como produto da degeneração social, econômica e política gerada pelo capitalismo, uma catástrofe que leve a humanidade ao fim. Essa é a previsão mais sombria, talvez, envolvendo o capitalismo, que ele, pela sua dinâmica autofágica, teria o potencial de levar a humanidade à destruição, seja pelo uso irresponsável dos seus recursos naturais, seja pela dinâmica da competição capitalista que leva o mundo a guerras, a conflitos de forma intermitente. Então fica aqui a reflexão, por que não imaginar também possibilidades para a superação do capitalismo, para colocar no lugar um modo de organização da vida social mais justo? É muito interessante isso que ele fala, que o cinema e todo mundo imagina o fim do mundo, mas não consegue imaginar como seria o fim do capitalismo. Eu tendo mais, quer dizer, a posição do Wolfgang Streeck não é necessariamente uma posição apocalíptica, como se fala, né? De que nós vamos para o saco, né? O mundo não acabou quando acabou o Império Romano. Eu acho que a gente vai viver isso. Não dá para dizer o que vem depois. É claro que aconteceu uma desorganização, né? Uma desorientação, uma violência que não era organizada como o Império Romano, que é sempre o que o Estado faz, organizar a violência. Então, quando ele fala que tudo é tudo histórico mesmo. E tudo que é histórico acaba. E a minha diferença em relação ao que ele pensa, eu me identifico mais com a linha do Streeck de entender que o final do capitalismo como um sistema robusto de organização social não implica que o capital vai acabar, que vão acabar empresas e muita gente rica, e não implica tampouco que a humanidade daí passe para um estado, aí vem a utopia marxista, que a humanidade, por isso, ela passe para um estado que seja melhor, mais justo, mais igual, porque isso implica a ideia justamente de que uma praxis transforme a natureza humana, né? E nesse sentido, digamos assim, eu sou mais grego. Eu não acredito que essa natureza humana seja mutável. Primeiro, acredito que ela existe. Dadas certas condições, ela se repete, né? Cobiça, inveja, egoísmo, generosidade, às vezes. Não estou dizendo que é o tempo inteiro essas coisas ruins, digamos assim. Mas eu acho que a degeneração do capitalismo provavelmente vai gerar uma sociedade mais instável, menos institucionalizada, que as pessoas não vão conseguir viver além de resolver problemas o tempo inteiro, né? E eu acho que as pessoas vão cada vez tomar mais remédio para aumentar a performance, vão ser viciados em remédios para aumentar a performance. Então eu vejo, vão ser escravas do networking o tempo inteiro. Pois é, Pondé, você mesmo já disse que o capitalismo é o regime econômico baseado na ganância.
Então, na verdade, ele só reflete uma característica que é humana e que não vai deixar de se fazer presente. Portanto, o que adianta sair de cena no capitalismo se a ganância, por exemplo, continua? E se a ganância continua, como é que isso garante que a próxima etapa será mais justa, mais bela, mais igualitária? Por isso que eu não creio nessa etapa utópica, né? Assim como os regimes socialistas, que existiram, mesmo antes de ter degenerado, não criou novo homem, nova mulher, coisa nenhuma. Não criou novo homem, nova mulher sem inveja, sem ganância. Agora, a questão não é por que a gente deve trocar o capitalismo por outro sistema. A questão em jogo é em que medida o capitalismo perde fôlego como organizador da sociedade. Isso é outra coisa. Não é dizer, vamos trocar o capitalismo, ninguém consegue fazer isso. Mas é em que medida a associação entre capitalismo e organização social e mecanismo de expectativa, de esperança e de fé no processo, isso vai se desgastando, a vida vai se tornando mais violenta, mais desorganizada. É isso que está em jogo. E não a gente trocar o sistema por outro. É não ter nenhuma opção, mas isso acontecer.